Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Manzini e nesta aula nós vamos trabalhar o componente curricular de Ciências Humanas, Geografia. O nosso material didático é a aula 18, o espaço urbano, destinada a vocês do sexto ano do ensino fundamental neste primeiro bimestre. Nesta aula, vamos desenvolver principalmente duas habilidades. A EF06G06, que trata da identificação e análise das paisagens transformadas pela ação humana a partir dos processos de urbanização e industrialização. A outra é a EF06G07, relacionada às mudanças na relação entre sociedade e natureza e ao surgimento das cidades. A aula proposta pelo material tem como objetivos identificar características das paisagens urbanas e explicar o processo de urbanização. Vamos lá? Antes de começarmos, eu quero que vocês pensem em uma situação bem simples. Imaginem que vocês estão olhando pela janela de uma cidade. Vamos lá? O que vocês estariam vendo? O que vocês esperariam encontrar nessa paisagem? Casas, prédios, ruas, veículos, comércios, talvez uma escola, um hospital. Agora pensem comigo, será que esses elementos aparecem por acaso? E mais importante, o que diferencia uma paisagem urbana de uma paisagem rural? O que nós vamos perceber hoje é que a paisagem não é apenas aquilo que enxergamos. Ela também revela as atividades econômicas e as formas que a sociedade se organiza e transforma o espaço. Então, a partir dessa observação inicial, vamos entender o que caracteriza o espaço urbano, certo? Quando falamos do espaço urbano, estamos nos referindo à cidade, certo? E observem como a paisagem urbana reúne diferentes elementos, como a gente estava falando, construções, infraestruturas relacionadas à produção e circulação de mercadorias, atividades comerciais e de prestação de serviços, como, por exemplo, bancos, hospitais, escritórios. Por isso, quando observamos uma cidade, estamos observando muito mais do que um conjunto de prédios e ruas. Estamos observando uma organização espacial produzido pelas atividades que são realizadas pela sociedade. Tudo bem? E como tudo isso começou? Vamos dar um passo importante para compreender como as cidades cresceram. Lembram dessa imagem? Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra? As fábricas passaram a atrair os trabalhadores do campo para as cidades. E como esse fenômeno chamava? Vocês lembram? Esse processo de deslocamento era definitivo e em massa da população do campo para a cidade. E o nome dele se tem como êxodo rural. E por que as pessoas deixavam o campo? Entre os fatores estão problemas como secas, concentração das terras cultiváveis e desemprego provocado pela mecanização, pelas indústrias. Mecanização do campo, né? E por que a cidade poderia ser um destino? Porque oferecia oportunidades de trabalho na indústria e no comércio, além como serviços, prestação de serviços como hospitais, escolas, universidades e outros. Percebam que tem uma relação de causa e consequência. A industrialização, ela contribuiu para atrair a população para as cidades. O aumento da população urbana ampliou as cidades e esse processo contribuiu para a urbanização, certo? E é justamente esse processo que a gente chama de urbanização. A industrialização atraiu a população para as cidades e o crescimento urbano, com ele, surgiu a necessidade de ampliação da infraestrutura, ou seja, moradia, hospitais, bancos, comércios, serviços, ruas, pontes para as pessoas atravessarem, entre outras coisas. Hoje, as cidades concentram grande parte das atividades econômicas, políticas e sociais. Mas quero que vocês pensem em uma questão. Quando uma cidade cresce, será que apenas aumentamos os números de prédios? Obviamente que não. O crescimento urbano também transforma a paisagem e modifica a relação entre a sociedade e a natureza. Uma área que antes apresentava vegetação pode passar a receber ruas, casas e outras construções. Portanto, urbanização não significa simplesmente ter mais pessoas na cidade. Significa também uma profunda transformação do espaço. Até aqui tudo bem? E essa transformação do espaço pode ocorrer de maneira desordenada? Aqui que a gente traz para essa discussão uma realidade que a gente conhece, a nossa cidade de Bragança Paulista, e como que ela se organiza. À medida que uma cidade cresce, é preciso pensar como esse crescimento está organizado. Aí que entra o plano diretor. O plano diretor da nossa cidade,
estabelece diretrizes relacionadas ao planejamento da cidade e ao uso e ocupação do solo, à infraestrutura, organização do território. Isso mostra que a urbanização não é simplesmente deixar a cidade crescer de qualquer jeito. É necessário planejar onde as pessoas vão morar, onde determinadas atividades poderão ou não ocorrer, como será organizada a circulação de mercadorias, como as áreas ambientais podem ser protegidas. Então, quando vocês circularem pela cidade, observem quais transformações vocês conseguem perceber na paisagem. E dessas transformações, quais foram planejadas? Quais aconteceram de maneira desordenada? Essa é uma maneira de enxergar a geografia no nosso próprio cotidiano. E uma atividade para a gente finalizar. Eu queria propor para a gente uma atividade pequenininha. Observem uma paisagem urbana aqui da cidade. Pode ser uma rua próxima à escola, próxima à casa de vocês. E registrem para mim 3 elementos que caracterizem essa paisagem, que definam essa paisagem como urbana. Depois respondam para mim. Qual atividade econômica aparece com maior destaque nesse espaço? E por último, identifiquem uma transformação que o crescimento urbano provocou nessa paisagem que vocês estão analisando. E só para encerrar, na nossa próxima aula vamos retomar essas observações para discutir justamente como o crescimento das cidades podem produzir diferentes impactos e desafios. Então guardem essa pergunta. Quero que vocês me respondam na próxima aula. Quando uma cidade cresce, como que a gente garante que esse crescimento atenda a necessidade das pessoas sem ignorar a preservação do meio ambiente? A partir dessa reflexão, que a gente vai continuar nossa investigação sobre o espaço urbano e aliado ao meio ambiente. Então, até a próxima aula e obrigado.